Oi, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo e bem-vinda. Para você que não me conhece ainda, meu nome é Elissandra da Mata, sou fundadora do Instituto RH na Prática e também da RHP Consultoria. E aqui eu ensino profissionais a implantarem todos os subsistemas com base na metodologia mais atual. Então, inclusive, já se inscreva aqui no canal do YouTube para ficar por dentro de mais conteúdo sempre, para ser notificado quando novos vídeos vão sair aí para você que gosta de assuntos como esse. Nós vamos falar sobre diagnóstico organizacional. E o diagnóstico organizacional, ele é o primeiro passo de verdade para a gente pensar em um caminho de implantação de um RH completo que faça sentido, que seja estratégico. E aí eu te faço a seguinte pergunta: você já sentiu que você está fazendo muita coisa, mas essas coisas elas não estão gerando resultado? Que você está implantando um monte de projetos, que você está tendo um monte de ideias, executando várias coisas, só que parece que essas coisas não estão funcionando muito bem. O resultado mesmo da sua área de RH não está vindo, as coisas não estão acontecendo. Coloca aqui para mim no chat quem se sente desse jeito. Atolado de coisas, fazendo coisas, mas essas coisas não estão gerando resultado efetivo nem para a empresa em si, porque parece que não estão funcionando muito bem, e nem para a sua carreira, porque vamos combinar que tudo que a gente faz ao longo da nossa carreira, logicamente é para também o bem do colaborador e da empresa, mas se está fazendo bem para eles, nós esperamos também a contrapartida para a nossa carreira. Nós queremos ser mais valorizados, mais bem remunerados, mais reconhecidos. Então, obviamente, que tudo que a gente faz, estuda, se capacita, coloca em prática dentro da nossa atividade, a gente também está querendo construir uma carreira de mais sucesso, uma carreira mais consolidada, uma carreira que tenha mais peso em direção ao que você deseja. Então, nesse sentido, vale a reflexão se todo o esforço que você tem feito tem realmente voltado para você da forma que você deseja, né? E aqui, obviamente, a nossa intenção é te ensinar técnica a implantar, né, todos os subsistemas com base numa metodologia atual, que é a metodologia que vocês vão ver no evento A Nova Era do RH, mas tem um porquê disso tudo. Eu quero te ensinar isso para que você seja um profissional que sinta que o seu esforço vai valer a pena, que o seu esforço tem retorno para a sua carreira, que você se sente um profissional com voz, um profissional ouvido, um profissional que faz diferença, que deixa o seu legado dentro das organizações. Combinado? Então vamos falar agora de diagnóstico organizacional com base nessa que é a metodologia mais atual do mercado. Bom, o diagnóstico organizacional, contextualizando vocês para que todos que estejam aqui assistindo estejam numa mesma página, numa mesma linha de raciocínio, estejam vendo o diagnóstico da mesma forma. Ele é uma ferramenta de pesquisa que mapeia a percepção interna. O que é essa percepção interna? A percepção dos colaboradores. Então, ele traz fatos, dados reais, que é com que a gente trabalha por aqui, né? Aqui no Instituto RH na Prática, vocês nunca vão me ver falando para você trabalhar com achômetro, com eu acho que o problema é esse, eu acho que a gente tem que fazer aquilo. Nós precisamos sempre de comprovação, de fatos, de dados, e o diagnóstico organizacional é esse primeiro passo. Sabe aquela pergunta que muitos de vocês me fazem assim, Elis, qual que é a melhor ordem de implantação dos processos de RH? O diagnóstico organizacional é essa ferramenta que vai te dar noção dessa ordem. Sabe por quê? O que dita essa ordem? Priorização, prioridades de cada empresa. E cada empresa vai ter problemas específicos e também desejos e metas específicas que são prioridades naquele momento. Então, obviamente que existem os pré-requisitos, subsistemas e projetos que precisam ser implantados antes de outros, porque existe já essa configuração para o bom funcionamento, e vocês vão entender um pouco mais sobre isso na Nova Era do RH, mas ainda assim, eu tendo essas informações do diagnóstico, eu consigo implantar as coisas de uma forma que realmente façam sentido. Então, é uma ferramenta de pesquisa que mapeia essa percepção interna, a percepção dos próprios colaboradores em relação a pontos específicos que você está ali pesquisando. O primeiro passo é entender, então, a posição atual da empresa para que a gente possa fazer projetos, pensar em coisas, implantar coisas para direcionar a empresa para onde ela quer ir. Como é que eu vou empurrar a empresa para onde ela quer ir se eu não sei nem de onde ela está partindo? Se eu não sei nem para onde ela quer ir também? E tudo isso é levantado ali no nosso diagnóstico. Perfeito?
Então, entender como a empresa tá, onde ela se encontra, para a gente poder traçar ações claras de melhoria contínua, isso é estratégia. O seu achômetro, a sua boa intenção. Então, na boa intenção, você está implantando muitas coisas, porque você está com a intenção de ajudar a empresa. Mas se você não tem estratégia por trás do que você está implantando, se de fato você não sabe se o que está implantando está resolvendo um problema real da empresa, se você não sabe se o que você está implantando está fazendo a empresa se aproximar de uma meta, se você não sabe se aquele realmente são dados e fatos daquela empresa, prioridades para ela naquele momento, então você não está sendo estratégico. E se você não está sendo estratégico, você não está gerando resultado. E se você não está gerando resultado para a empresa, você também não está tendo resultados para sua carreira. Só é valorizado, e aí eu vou falar até de uma outra forma para ficar mais fácil, porque valorizado já virou uma palavra muito banal no nosso vocabulário. Só tem valor para a empresa quem gera resultado para ela. Se você não está gerando resultado para ela, obviamente ela não está vendo o valor do seu trabalho e isso acaba não revertendo para você em quesito de crescimento profissional. E a gente até vai ver alguns exemplos aqui hoje para comprovar ainda mais o que eu estou dizendo. Então, voltando aqui, é uma ferramenta que permite à empresa entender os seus maiores gaps que precisam ser trabalhados e as suas prioridades, como a gente já disse. Então, eu até já dei um spoiler sobre isso na minha fala anterior, mas agora, reforçando com chave de ouro, resultado só é resultado quando a gente resolve um problema real da empresa ou a gente faz com que a empresa chegue mais perto de um objetivo. Se o que a gente está fazendo, se o projeto que nós sugerimos naquele momento, se aquela ideia que a gente trouxe não está fazendo uma dessas duas coisas, então nós não estamos no caminho certo, certo? Elise, qual o problema e qual o objetivo? É aí que entra o diagnóstico, não é da sua cabeça, tá? Então, essa ferramenta tem que ser encarada como um instrumento de mudança planejada. É um instrumento não só para a gente saber o que está acontecendo, mas para a gente planejar mudanças em cima dessas coisas que estão acontecendo. Então, o principal intuito aqui é a gente gerar mudanças a partir desses resultados do diagnóstico. E muitas vezes a gente acaba identificando lacunas quando elas já estão grandes demais. A empresa acaba identificando problemas quando já está grande demais. Vamos colocar aí, fazer uma analogia com o nosso corpo humano. Nós aqui sempre, pelo menos devemos fazer exames periódicos. Esses exames periódicos, eles não são necessariamente porque a gente está com algum sintoma. A gente vai fazer esses exames periódicos, seja estando com sintomas ou não, estando tudo bem ou não, a gente vai lá fazer os exames de rotina. E para que servem esses exames de rotina? Justamente para a gente verificar se continua tudo bem. E para que, se existir algo, a gente consiga identificar no início, não é isso? Não é isso que todos os médicos falam? Que todo e qualquer problema que a gente tiver dentro do nosso corpo humano, quanto antes a gente encontrar, maiores são as chances da gente conseguir resolver aquilo da melhor forma possível? Não é diferente dentro da empresa. O diagnóstico é o exame. É o exame que vai fundo, mesmo que a empresa não esteja com nenhum sintoma. Às vezes a empresa pensa, eu não estou enxergando nenhum problema. Não está aparecendo nada muito gritante que possa estar soando como um problema. Mas o fato de não existir um sintoma que está gritando e latente não significa que não exista um problema lá sendo já instalado no meio dos colaboradores, uma coisinha que está crescendo e que pode se tornar algo pior. E assim como no corpo humano, dentro da empresa, o quanto antes a gente identifica esses problemas, mais fácil é de resolver. Mais chances a gente tem de resolver com uma efetividade maior. Quanto antes a gente identifica os planos da empresa, mais chances a gente tem de contribuir para eles, e assim vai. Então, acontece que muitas das vezes a empresa acaba identificando problemas e lacunas e gaps quando já está muito grande, porque aí já virou um sintoma, já começou a aparecer e gritar. Se já chegou nesse nível de ser um sintoma aparente, muito provavelmente vai ser muito difícil, muito mais difícil de resolver. Então, olha só como o diagnóstico ele é estratégico, porque ele não serve só para os momentos ruins, ele é para conhecer cada pedacinho e parte dessa empresa, mesmo que aparentemente esteja tudo ok. Maravilha!
Então, saber o que investigar e como gastar o seu tempo analisando também é estratégia. Já pensou você fazer um diagnóstico onde você está analisando coisas que não são necessárias? Onde você está analisando coisas que no final das contas nem são importantes para aquela empresa? Ou ainda está analisando um monte de coisas, tem aquele tanto de informação ali naquela pesquisa e no final das contas você não sabe nem o que fazer com tanta informação? Então, é muito importante também saber o que você vai investigar. Saber o tempo para que você gaste aquele tempo analisando de coisas que realmente vão fazer sentido. E o resultado dessa ferramenta de diagnóstico também traz indícios ali que revelam o reflexo da cultura. A gente também consegue ver reflexo dessa cultura ali no momento do diagnóstico, porque também é feito no diagnóstico toda uma avaliação de como que essas pessoas estão com relação à cultura. Então, já nos dá também uma grande base de trabalho aí de cultura. Quais são, as importâncias de nós aplicarmos o diagnóstico organizacional? Primeiro, trabalhar dores e problemas que realmente existem na empresa. Então, se eu sei quais são os problemas que existem em cima de fatos ali do meu diagnóstico, eu trabalho essas dores reais, e isso é assertividade. Contribui ativamente para que a empresa atinja seus objetivos, porque, de novo, se eu também sei quais são os objetivos para onde a empresa está indo, eu consigo direcionar as minhas ações para contribuir para isso ativamente. Traz credibilidade para as ações de RH. Você quer ou não quer ser um profissional visto com credibilidade pelo que você faz? Então, você tem que começar a atuar com coisas estratégicas que trazem credibilidade. Para a empresa olhar e falar assim, nossa, legal esse projeto aí que o fulano tá fazendo, hein? Que iniciativa bacana. Nossa, é tudo isso de resultado que o fulano tá me trazendo? Nossa, fulano, que nível de informação que você tá me trazendo? Legal. Traz credibilidade para você como profissional e para o trabalho do RH. O departamento de RH começa a ser visto por outros olhos, só de você começar com essa estrutura organizada. E depois usar essas informações para poder trazer opiniões e sugestões de projeto. Perfeito. Além disso, a gente aumenta os resultados da empresa. Óbvio, porque se a gente está trabalhando para resolver problemas e fazer com que a empresa chegue mais perto de objetivos, então a gente está aumentando o resultado da empresa. Também te permite criar um projeto de implantação, criar sugestões de ação, um plano de ação de subsistemas com foco na empresa, no que ela realmente precisa, na ordem que ela realmente precisa e nas prioridades que ela realmente precisa. Isso é estratégia. Eu estava até conversando esses dias com uma colega de RH e a gente estava conversando sobre qual é a competência mais importante na visão hoje dos gestores das empresas e também na nossa visão que um profissional de RH tem que ter. E a conclusão que a gente chegou é a customização. Essa é uma competência importantíssima do RH. É a gente saber customizar o que a gente faz com base na necessidade de cada empresa, com base na cultura de cada empresa, com base nos gaps de cada empresa. Se eu entendo a lógica por trás do que eu estou fazendo, eu consigo customizar. Sabe quando eu não consigo customizar? Quando eu não entendo a base metodológica do que eu estou fazendo e eu estou só simplesmente dando um Ctrl+C e um Ctrl+V. Eu estou pegando uma coisa pronta, um formulário que já está pronto com perguntas de um diagnóstico organizacional que eu achei em algum lugar. Não é assim? Quem já fez isso? Quem já pesquisou modelos prontos aí? Eu pego aquilo que está pronto e replico. Dou um Ctrl+V ali dentro da empresa. Sabe o que acontece dessa forma? Você nunca vai conseguir realmente customizar, porque você não entende a base metodológica em cima do que aquilo foi criado, em cima do que aquelas perguntas foram feitas, o que dá para você customizar e o que não, como tabular aquilo de uma maneira efetiva. Se você não entende de fato do que você está fazendo, então você vai ficar sempre à mercê do Ctrl+C, Ctrl+V. Só que você também sempre vai ficar à mercê de resultados medíocres, de resultados que não são vistos pela empresa. Ou seja, em cima de não resultados, porque de verdade, se não está sendo um resultado impossível de ser ignorado, não está gerando mudanças reais, não está contribuindo para o crescimento da empresa e o crescimento da sua carreira, então não é resultado, pelo menos não na concepção aqui do Instituto. Eu trouxe aqui até alguns exemplos para você de cases reais que mostram, que comprovam o quanto você dominar a metodologia, saber o que está por trás do que você está fazendo, customizar isso e usar isso para planos de ação de implantação de outras coisas que resolvem problemas e também mostram oportunidades, o quanto isso traz resultado. Olha aí o exemplo da Luciana. Passando aqui para compartilhar que fui promovida à coordenação de RH. A empresa vai contratar
uma pessoa para cuidar do DP, porque ela era do DP, e vão me deixar na direção da gestão de pessoas graças ao GPC. Olha só, ela ainda fala que sempre foi somente uma pessoa no RH com foco principal no DP, que era ela. Com o andamento da implantação do GPC, meu chefe ontem disse que eu poderia contratar mais uma pessoa para me ajudar, para ficar na minha supervisão, para conseguir focar no projeto. Olha só. Junto, ainda veio um aumento de salário. Então, eu apresentei hoje o projeto para a empresa, foi aprovado, reembolso integral do curso, porque ela é minha aluna, e já de cara com aumento de salário. Olha só, como depois que vê, não tem como desver. A empresa não consegue desver a credibilidade que isso gera para o que você está fazendo. E tem mais, olha aí a Sinara. Sinara disse aí, ó, que conseguiu conquistar a confiança da diretoria, dos gerentes e teve uma promoção de cargo e um aumento de 60% em cima do salário antigo dela. E olha só também aí o caso da Ana Paula, que diz que hoje recebi a minha promoção para BP nível Brasil. Quais são então as consequências de você não aplicar um diagnóstico organizacional de uma maneira estratégica dentro da empresa? A empresa ela pode acabar focando a energia dela das ações na direção errada, claro, porque se eu não sei o que eu preciso trabalhar, eu vou fazendo coisas aleatórias e vou colocando a minha energia em direção errada. E pode ser que seja por isso que hoje você esteja se sentindo assim, da pergunta que eu fiz para você lá no início da nossa aula, que foi, você está se sentindo sobrecarregado de coisas, essas coisas não estão gerando resultado? Pode ser que você esteja colocando toda a sua energia na direção errada, no projeto errado, na forma de execução errada. Falta de autoconhecimento pautado em dados reais da empresa, porque, vamos combinar, um bom diagnóstico organizacional também é uma ótima ferramenta de autoconhecimento. Já parou para pensar nisso? Nós, como pessoas físicas, a gente vai atrás do quê? De um teste de perfil comportamental, né? E várias outras coisas que fazem com que a gente se conheça melhor, os nossos gaps, as nossas habilidades. Aqui, o diagnóstico organizacional é uma ferramenta de autoconhecimento para a pessoa jurídica. E isso é extremamente relevante. A gente sabe o quanto ter autoconhecimento, ter conhecimento real nas nossas mãos é estratégico. Falta de clareza sobre os fatos que interferem nos resultados da empresa, tomada de decisão às cegas, né? Decidir, ali a própria empresa tomar a decisão de, não sei, fazer mais contratações, porque acha que o problema vai ser resolvido assim, quando o problema está em outro lugar. Então, tomada de decisões sem ter clareza do que é realmente a causa dos problemas. E acesso a informações falhas. Nossa, isso é pior, né? O pior do que não ter informações é você ter informações erradas na sua mão. Incompletas, com base no achômetro, com base no, tô sentindo o ventinho vindo de lá, acho que é esse o problema. Essas informações, elas podem ser erradas ou incompletas e tomada de decisão em cima de informação errada é erro na certa. É levar ali para um lugar errado na certa, tá? Perfeito. Então, quais são os erros que aqui a gente vai tentar, né, que você pode estar cometendo dentro desse processo? Um erro que você pode estar cometendo é não escolher uma metodologia que seja atual. Então, você pode até estar fazendo alguma coisa hoje aí de diagnóstico, de ferramenta de pesquisa, mas pode ser que você esteja fazendo um Ctrl+C, Ctrl+V, ou pode ser que você não esteja utilizando uma metodologia atual. Outro erro que você pode estar cometendo é escolher as variáveis de avaliação, sabe? Os fatores que você está analisando. Você pode estar muito bem escolhendo isso no achômetro, sem ali uma metodologia que te guie de quais são realmente os fatores importantes para você avaliar dentro da empresa. E você pode estar não usando os dados colhidos para o objetivo principal, que é criar um plano de ação. Quantas vezes eu já vi RHs usando ferramentas de pesquisa para pesquisar, e aí levantaram ali uma série de informações legais sobre a empresa, apresenta aquilo para a diretoria, é assim, esses são os problemas, esses foram os pontos, e aí engaveta aquilo. Nada é feito para melhorar aquilo que está ruim, para reforçar aquilo que está bom. Planos de ação não são colocados em pauta e em prática depois dessa ferramenta ter sido aplicada. Então, passa a não fazer tanto sentido aplicar, vocês percebem? Sendo que a principal intuito da gente aplicar uma ferramenta de pesquisa é fazer alguma coisa com esses dados, é ter informação inteligente nas nossas mãos para que a gente tome decisões inteligentes e não simplesmente para ter as informações, olhar para elas e engavetar. Não faz sentido, concorda?
Perfeito. Então, quais são as etapas normalmente que envolvem aí um processo de diagnóstico organizacional de uma forma assertiva? Então, sensibilização. Então, eu tenho que sensibilizar essa empresa, sensibilizar os líderes, sensibilizar os colaboradores. O que é o sensibilizar? É deixar claro para eles esse movimento do que vai acontecer. Então, olha, vai rolar uma ferramenta de pesquisa, um diagnóstico organizacional. Nos próximos dias, a gente vai estar enviando para vocês um questionário ou fazendo uma série de entrevistas, seja qual for a metodologia que você escolheu dentro do seu processo. E essas perguntas são muito importantes, a sua resposta importa muito pra gente, para que a gente possa saber a sua opinião. Vai ser anônima, você não precisa se preocupar. A gente quer realmente saber o que está acontecendo para que a gente possa fazer plano de ação de melhoria contínua, sensibilizar as pessoas de que é importante elas participarem. Depois a gente vai definir os fatores de análise. O que são esses fatores de análise? Exatamente, quais são os tópicos principais que a gente vai analisar? Quais são as variáveis que nós vamos fazer as perguntas para analisar? E depois de selecionar os fatores, eu vou então criar e selecionar as perguntas de cada fator. Ali umas 5, 6, entre 4 e 6 perguntas de cada fator, para que sejam analisados ali, depois feita uma tabulação e visto qual é a média daquele fator, daquela variável dentro dessa empresa. E quais são os fatores analisados nessa metodologia aqui, que hoje é a mais atual do mercado, tá? Nós temos aí, 6 variáveis para serem analisadas. Primeiro, o propósito da empresa. Lembra que eu falei que ia ser possível a gente analisar a cultura através do diagnóstico organizacional? Então, no propósito é onde a gente olha realmente a missão, os objetivos da empresa, a cultura, vê o quanto esses colaboradores estão alinhados com isso, o quanto eles sabem, o quanto eles estão integrados nisso e o que eles acham, né, sobre o que acontece relacionado a essa parte de propósito da empresa. Estrutura também é analisado, que é a forma com que o trabalho é organizado. São os processos, os procedimentos, as organizações de hierarquias. Como é que é a percepção das pessoas com relação a essa organização? Está organizada essa estrutura? Não está organizado? Como é que é a forma de organização do trabalho dessas pessoas? Elas estão satisfeitas? Elas estão vendo algum gap que talvez a empresa não está vendo? Relacionamentos também. Relacionamentos entre as pessoas. A forma com que as pessoas interagem entre si, com que áreas interagem entre elas. Então, também são feitas perguntas para analisar a percepção das pessoas sobre esse, que é um tópico importantíssimo de dentro da empresa. Recompensas. Então, como que estão hoje as recompensas intrínsecas e também extrínsecas da empresa e que estão ligadas ao trabalho? As pessoas, elas sentem que elas têm possibilidade de crescer? As pessoas, elas têm noção do que elas precisam fazer para crescer? Existem critérios claros para isso? A pessoa está se sentindo motivada para entregar mais? Ela tem clareza de qual é o próximo passo dela e o próximo nível dela dentro da empresa? Tudo isso é analisado e olhado aqui dentro dessa parte de recompensas. Liderança. Então, obviamente, a gente também tem que saber como tá esses líderes, né? Que é uma parte importantíssima, né, da empresa. Eu tô falando importantíssimo para tudo, porque de fato tudo é importante, mas a gente sabe como a liderança, ela é o pilar, o esteio que vai propagar as estratégias da empresa para frente. Então, a empresa pode ter projetos incríveis, ela pode ter ideias incríveis, ela pode colocar planos de ação incríveis. Se essa liderança boicotar, se essa liderança não botar para frente, tudo vai por água abaixo. Então, eles são realmente canais de comunicação super estratégicos de qualquer projeto que a empresa ela acabe abraçando e colocando ali em prática. Mecanismos de apoio é aí o último fator sugerido para análise, que é justamente o quanto as coisas que são suporte para o trabalho das pessoas estão ok. Como é que é o planejamento do trabalho das pessoas? O planejamento de metas, o planejamento estrutural de estratégia da empresa. Como é que é o controle disso? Tem uma organização? Como é que é orçamento? Sistemas que ajudam a alcançar objetivos? Então, é justamente todos esses suportes que as pessoas precisam para executar seus trabalhos da melhor forma possível. Analisando tudo isso, a gente tem então uma visão dos pontos principais gerais que tangem uma organização e que todos esses pontos estão linkados a alguma coisa do nosso RH, a alguma coisa do nosso processo.
Tá certo? Ok, e aí passando para os próximos pontos, né? A gente parou só para falar sobre a questão dos fatores e as perguntas, mas continuando as etapas de implantação, a gente vai para a etapa 4, que é a parametrização, que é a escolha de como essas notas vão ser parametrizadas, vai ser de 0 a 10, vai ser de 1 a 5, vai ser objetiva, vai ser subjetiva, vai ser de múltipla escolha. Então, a forma que essa pessoa vai responder é a definição da parametrização. Definição de como você vai coletar essas respostas, é por questionário, é por entrevista, tabulação e análise desses resultados, então você vai coletar essas respostas e vai tabular, vai desenvolver um plano de ação e vai gerar um relatório com feedback completo ali para a empresa. Imagine só, você fazer todo esse trabalho com uma expertise, assim, profissional, trazer essa credibilidade já no andamento, porque você vai estar fazendo, já envolvendo pessoas na sensibilização, envolvendo pessoas na coleta de respostas. Então, você já vai estar mostrando ali seu profissionalismo ao longo desse processo. E aí, no final, você fazer um relatório lindo, completo, com todas as variáveis que você analisou, com todos os pontos que você avaliou, e com um plano de ação para cada uma dessas variáveis que deram abaixo da média. Então, você vai definir um ponto de corte, aonde, se aquela variável ficou abaixo daquela média estipulada como uma nota esperada, essas variáveis vão precisar ser trabalhadas em um plano de ação. As que ficaram acima desse ponto de corte, com notas acima desse desempenho esperado, então elas vão permanecer como estão. Você não vai fazer nenhum plano de ação especificamente para elas, você só vai manter as ações que você já está fazendo e que estão funcionando. Percebem como vocês chegarem nesse ponto e apresentarem esse nível de informação para a empresa faz com que o seu trabalho seja visto com outro nível? E é realmente de outro nível, vocês concordam? O que a gente está falando aqui é uma coisa que profissionais de anos de experiência, eles acabam não fazendo. E eu te digo isso porque eu tenho muitíssimos alunos. Para te falar bem a verdade, mais de 90% dos nossos alunos são pós-graduados, então fizeram uma pós-graduação e viram que não acharam ainda o conhecimento que fez diferença e acabaram se tornando nossos alunos. E desses, grandíssima parte, mais de 50% deles, tem mais de 10 anos de experiência. Por quê? Porque a experiência hoje em dia não significa atualização. Você precisa estar atualizado para continuar crescendo e fazendo o seu trabalho da melhor forma possível. Bom, como eu tinha dito, já dado spoiler, você tem que definir esse ponto de corte, certo? Definir realmente qual é essa nota que acima disso vai estar ok, abaixo disso não vai estar tão bom. Assim é possível a gente entender o que vai ser trabalhado, quais são as prioridades do que vai ser trabalhado e o que não vai ser trabalhado. E aí sim, esse ponto de corte vai guiar a sua tabulação e também a implantação do seu plano de ação, a apresentação do seu plano de ação. Tudo bem? Perfeito. E aí, olha só esse nível de relatório. Eu não trouxe ele inteiro, porque é um relatório de muitas páginas, ok? Por quê? Porque você coloca aqui todas as variáveis analisadas, e são 6, mas eu trouxe aqui exemplo de duas que estavam abaixo da média. Então, você pode perceber aí, ó, que a média do fator propósito ficou em 5,25, e eu tinha estipulado nesse caso específico uma meta de ponto de corte 6. E aí, tá vendo que no gráfico já me mostra, então, qual era o que eu esperava e que tá abaixo? E aí, o que eu faço abaixo? Eu coloco o plano de ação. O que eu vou implantar o que eu vou sugerir implantar para melhorar essa variável propósito? E aí, eu já coloco até as etapas, tá vendo? E o resultado que eu espero. A mesma coisa aqui na estrutura, que também deu abaixo da média esperada. Então, ali 6 era o esperado e ficou 5,76. E aí, eu também propus aqui um plano de ação para essa estrutura. Se a gente está falando de propósito,
né? A gente tá falando de cultura, eu sugeri aqui uma implantação de uma identidade organizacional. A mesma coisa aqui em estrutura, eu decidi sugerir a implantação de uma descrição de cargos, porque a estrutura é a organização dos trabalhos. Então tá vendo como esse nível de relatório que você entrega para a empresa, imagina agora você apresentando isso para a empresa, marcando uma reunião ali com a diretoria, apresentando esse nível de estrutura para a empresa, entregando esses relatórios para as pessoas presentes, deixando claro quais são os projetos que você está propondo e o porquê. Então você deixa de fazer aquelas apresentações de descrição de cargo é muito importante, vamos fazer isso, estamos precisando muito, para trazer fatos e argumentos reais. Olha, deu baixo aqui a nossa estrutura, a gente está realmente precisando organizar a nossa estrutura. Não sou eu que estou dizendo, são fatos, são dados, olha aqui o nosso diagnóstico. E a gente só vai conseguir resolver isso com esse projeto. E esse projeto, ele tem as etapas X e eu vou ser a pessoa à frente desse projeto. Então você ainda puxa para si a oportunidade de implantar coisas que você sempre quis ou sempre quis arrumar dentro da empresa e não tinha tido a oportunidade ainda. Um beijo no seu coração e a gente se vê.